Algumas semanas atrás nós conversamos sobre essa previsão, né, que ela era um desenho muito ruim, né? Hoje esse fato já se consolidou. Então, tanto a região de Campo Verde como o estado num todo, já é fato hoje, isso não é mais reversível, nós temos um comprometimento de 30% a mais do potencial produtivo do que um ano normal ou a safra passada, por exemplo. Então, isso já é irreversível. Se daqui para frente o clima normalizar um pouquinho, a gente estanca isso nessa condição, senão esse cenário pode ser ainda pior. Isso já é fato, isso já não volta mais para trás. Tá certo. Ou seja, se não chover ainda, se não regularizar as chuvas daqui para frente, essa situação tende a piorar e piorar bastante, inclusive, né? Exatamente, Paulo, até porque boa parte dos materiais que nós plantamos na nossa região, o Mato Grosso como um todo, é material de ciclo médio para precoce, ele não tem muito tempo para recompor a sua condição fenológica e voltar a expressão potencial um pouquinho melhor, porque a gente visa uma safra de algodão e uma safra de milho boa. Então essa condição hoje ela já é iminente, já é efetivada. A gente está torcendo para que a projeção do clima melhore um pouquinho agora no mês de novembro e dezembro, para que a gente possa parar nesse prejuízo hoje que já é fato, que não é mais reversível. Se você pegar uma estimativa que a gente acha 30%, um número até modesto, pode ser muito maior do que isso ainda, consolidado prejuízo. Essa lavoura que vai ter esse potencial reduzido é prejuízo. Sem contar também que tem produtores que tiveram que destruir as lavouras de soja, não teve uma permanência de stand bom, a planta não conseguiu se manter, ele optou por destruir, já consolidou um prejuízo de no mínimo 15 a 20 sacos de soja, isso já é prejuízo para ele também, destruiu a lavoura de soja, apostando numa safra de algodão numa janela um pouquinho mais adequada, para que ele possa pelo menos minimizar um pouco o impacto do prejuízo que já sofreu na cultura da soja. Essa soja que a gente está vendo aqui nesse momento, por exemplo, Lazzarini, é uma que vai passar por esse processo de avaliação nos próximos dias. Caso não chova o necessário, ela também pode passar por esse processo de ter que ser destruída, né, para que já se programe para uma próxima lavoura, né? Exatamente, esse cenário que nós estamos vendo nesse local, ele se repete em muitos lugares do município e do estado também. Então essa área aqui mesmo, essa próxima semana, esse final de semana agora é crucial para que a gente possa ter uma definição de permanência ou não, mas provavelmente no estágio que já está, essa área aqui vai sofrer uma perda de potencial acima de 60%. Então numa avaliação na próxima semana, se o tempo der uma melhorada agora final de semana, a gente vai avaliar se o material vale a pena deixar para colher ou não, porque a gente tem que ter um potencial que no mínimo pague o custo da colheita operacional e que você consiga ter pelo menos um mínimo para poder compensar o prejuízo que já é bastante acentuado, né? Tá certo. Agora a gente percebe que também tem muita gente plantando nesse momento, né, Lazzarini? São estágios bem diferentes do que a gente viu nos outros anos, né? Pessoal, a maioria nessa época já estava, todo mundo já tinha plantado, né? E isso vai comprometer essas áreas com certeza para a próxima safra. Quem plantou, está plantando agora, ele já perdeu o ciclo, o próximo, né, no caso. Como nós falamos também na reportagem alguns dias atrás, era uma previsão, hoje também já é um fato, né? A cultura do milho vai ter uma área reduzida e vai ser significativa. No nosso caso particular, nós vamos reduzir da intenção de milho, talvez 40% do que nós iríamos plantar, nós vamos deixar de plantar porque não conseguimos colocar a cultura da soja no período ideal. Então hoje já é fato, a cultura do milho vai ser reduzida em uma área significativa, o produtor não tem como apostar no milho porque vai fugir muito do ideal do plantio, e mesmo a cultura do milho, as áreas que vão ser plantadas também, boa parte delas vão entrar numa janela já quase fechando de segurança para potencial produtivo. Então a cultura do milho para a próxima safra está realmente muito comprometida, com redução de área e com exposição da parte da área que vai ser plantada a veranicos também. E outra questão importante, que também é uma consequência, essas áreas igual nós estamos aqui, tem muita situação parecida com ela, igual eu falei, e é área em cima da área de algodão. Então é um ano difícil também para a gente conseguir controlar o rebrote do algodão, a tiguera do algodão, porque não tem o efeito cultural da cultura da soja. Então só com produtos químicos a gente não consegue fazer isso, até porque não tem nem condição de aplicar. Então também é um ano que tem que ter um entendimento, muito bom senso por parte da cadeia produtiva como um todo, dos órgãos fiscalizadores também, porque a situação para o produtor no campo não está fácil, ele quer fazer o ideal, não tem dúvida nenhuma, nós queremos sempre fazer o nosso melhor, temos uma consciência da importância do vazio sanitário que tem
para a cultura do algodão, assim como também foi o intervalo para a cultura da soja, só que realmente as condições de clima esse ano não está favorecendo para que nós possamos fazer um manejo adequado também para o vazio sanitário do algodão. Então tudo implica numa condição, né? Uma coisa vai entrelaçando com a outra e o resultado realmente desse ano agrícola está sendo muito complicado. É importante o envolvimento das instituições de produção, da cadeia produtiva, dos órgãos fiscalizadores, como a própria prefeitura, o governo do estado também. Me parece que já tem alguns municípios que já decretaram estado de calamidade, porque a situação realmente ela é muito complicada. Então isso no futuro acaba ajudando para que você possa ter pelo menos uma flexibilidade de alguma negociação mediante a órgãos financiadores, trades e bancos, etc. Então hoje a situação realmente ela não está sendo potencializada, ela é real e a situação é de uma severidade muito grande.